Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos madrugadores do Brasil. Estamos aqui em mais um podcast da Comunidade Ambiental. Hoje com meu amigo Ian Shed Colasso, um amigo aí de longa data da faculdade, referência para mim em processo civil, e esse é o papo do nosso assunto, né? Vocês sabem que no direito ambiental nós temos, para ter uma atuação completa, trabalhar com direito administrativo, processo administrativo, sancionador, processo administrativo de licenciamento ambiental, processo civil, processo penal, e hoje o papo é processo civil. Muito obrigado, Ian, pela presença. E já vamos começar a entrar no assunto. Eu sempre gosto de falar, né, para estudar qualquer lei, né, seja o Código de Processo Civil ou outras normas, colocar isso a nível de sumário. Você primeiro entrar, né, ver quais são os conceitos da lei, porque às vezes você, naquele trabalho de Ctrl F, né, deixa passar algumas coisas. Às vezes tem um conceito lá que você deixa passar, alguma questão de regra de transição no final. Então eu queria te pedir inicialmente para explicar a estrutura do CPC e dar essa introdução geral aí para a galera. Primeiro, Nelson, obrigado pelo convite, sempre muito gentil nas palavras. Amizade de longa data entre a gente. Nossos papos sempre renderam muitas discussões profundas, não só sobre direito, mas também sobre. E é muito interessante a gente começar com esse assunto, porque quando eu aprendi que o Código de Processo Civil ele segue uma lógica, aquilo abriu minha cabeça, eu entendi que tem um sentido porque os artigos estão em certa disposição. Então eu acho muito interessante a gente explicar para o ouvinte, para o estudioso do direito que quer ou se aprofundar no estudo do processo ou iniciar como ele está estruturado. O código está estruturado em duas partes, uma parte geral e uma parte especial. A parte geral, o professor Eduardo Mello ele vai fazer uma analogia com a criação do mundo por Deus. Ele vai estar dividido em 6 livros. Ele vai começar com as normas processuais, que é uma parte mais principiológica, com umas regras gerais de como entender o processo. Então, o princípio da cooperação vai estar ali, decisão surpresa vai estar ali. O livro 2 já vai tratar da função jurisdicional, então é a função jurisdicional propriamente dita. Vai estar, então, regras de competência, regras de cooperação internacional. O terceiro livro vai tratar dos sujeitos do processo, e esse é um dos mais longos, que vai tratar das partes, dos advogados, do Ministério Público, do juiz, dos auxiliares da justiça, perito. Então, questões sobre gratuidade da justiça, que é um direito da parte. Vai estar ali honorários, que é muito importante. Vai estar ali na parte dos advogados, os poderes do juiz, enfim, vão estar tudo nesse livro 3, que vai nortear a interpretação de todo o resto do código. O livro 4 vai falar dos atos processuais, então vai falar ali sobre a citação, sobre contagem de prazo, sobre valor da causa, sobre citação, nulidades, enfim, todas essas questões que são comuns a todos os procedimentos previstos no Código. O livro 5º, vai tratar sobre tutela provisória, que é um assunto muito longo, vão ter outros artigos que vão tratar sobre isso ao longo do processo, e por fim o livro 6 vai tratar sobre a formação, como se inicia o processo, a suspensão, quando ele suspende, e a extinção, quando ele se extingue. E com isso a gente encerra a parte geral. A parte especial vão ter 3 livros, e o primeiro livro, que vai ser, se eu não me engano, do processo de conhecimento, cumprimento de sentença, ele vai seguir uma ordem cronológica de todos os atos processuais. Então, se tu ler o código, pelo sumário mesmo, tu vai ver que ali conta a história de qualquer processo que tu for mexer, seja empresarial, seja ambiental, com exceção, lógico, de ACPs, que aí são regras específicas. Enfim, uma ação de consumidor, qualquer ação vai seguir esse mesmo roteiro, esse mesmo cronograma. Vai começar com a petição inicial, o juiz recebendo a petição inicial, ele pode ver se é caso de improcedência liminar do pedido. Não sendo, ele vai designar uma audiência de conciliação e cada capítulo, enfim, vai dar seguimento a esse. Então, audiência de conciliação, contestação, reconvenção, revelia, saneamento, as provas, enfim, e vai chegar até a sentença. Sentença ali já no artigo 485 vai dizer sentença sem resolução de mérito, sentença com resolução de mérito, o que é coisa julgada, quais são os efeitos da coisa julgada. Por fim, aí encerrando esse primeiro livro, vai ser a liquidação de sentença, no caso, sentenças ilíquitas. Aí, já no livro 2, ele já vai tratar do cumprimento de sentença em si. Cumprimento de sentença em si, então vai estar ali as várias formas de cumprimento de sentença, cumprimento de pagar a quantia certa, cumprimento contra a fazenda pública, cumprimento de sentença de alimentos.
Já O cumprimento de sentença que é a execução, né? O pessoal aí até diante do CPC atual já é o cumprimento daquilo depois do processo de conhecimento que se Exatamente. decidiu. Seria a fase satisfativa. O código vai trabalhar com duas formas de fase satisfativa, que vai ser o cumprimento de sentença. No caso de títulos executivos judiciais, então sentenças arbitrais, acordos, enfim, homologados judicialmente. E a execução de título extrajudicial propriamente dita, que aí seria outro procedimento, outras regras, mas também elas se confundem, mas são institutos diferentes. Não, perfeito. Aí só para a gente finalizar, o código vai seguir toda essa lógica. Vai tratar de procedimentos especiais e depois dos processos nos tribunais, que vai falar sobre sustentação oral, sobre processo de competência originária, IRDR, IAC, ação rescisória, e os recursos propriamente dito, e ele encerra com as disposições transitórias que vai ter regras de direito temporal, regras de interpretação, enfim. Então o código ele segue uma estrutura lógica e quando tu enxerga isso fica muito mais fácil tu encontrar um artigo. Olha, eu sei que honorários é um direito do advogado. Tá, advogado é um sujeito do processo. Então vai estar lá onde? No sujeito do processo, lá mais no início. A contestação vem depois da petição inicial. A petição inicial vai estar lá pelo 309, então a contestação vai estar um pouco depois. Então, quando começa a achar entender o sumário, como tu introduziu, fica muito mais fácil, fica muito tranquilo tu procurar e entender o processo civil no geral. Um tema disso que eu queria tratar contigo aqui é valor da causa, que causa bastante, eu já vi, a gente tem muitos processos aqui no Mato Grosso, né, e nossa audiência também lá. Aqui em Santa Catarina até tem limite de custas, mas lá a justiça estadual não tem limite, então, dependendo do valor da causa, você vai, para poder acessar a justiça, já sair com um investimento bem grande com parte do seu cliente, né. Até, inclusive, em ações, a gente avalia caso a caso, né? Mas quando tem num processo administrativo sancionador uma multa e um termo de embargo junto, e a gente está questionando só o termo de embargo, às vezes porque em questão a multa não vale a pena discutir, ou às vezes por estratégia mesmo. Você iniciar essa discussão judicial só em relação ao termo de embargo, justamente por conta do valor da causa. Depois do que for decidido lá, você pode aplicar no processo administrativo em relação à multa eventualmente. E o termo de embargo, tem decisões, a gente tem brigado nisso, a gente já levou essa discussão mais de uma vez para o TJ do Mato Grosso, em que ele não tem o valor da causa, ele não tem um valor imediatamente aferível, né? Ele é estipulativo, então tem sido fixado a R$1.000, né? Porque você não pode confundir o valor da multa com o termo de embargo, são atos administrativos distintos, né? E não pode confundir também o termo de embargo, um valor a isso, o valor de toda a propriedade, né? Porque não é porque a propriedade está embargada que isso representa todo o valor dela, né? Inclusive você pode vender uma propriedade embargada, é claro que ela vai ter um valor menor do que se não tivesse, né? Com base, resumindo, né? Mas esses argumentos a gente tem utilizado lá e tem funcionado ações judiciais para anular, desconstituir termos de embargo, o valor da causa, por não ser imediatamente aferível, o valor de R$1.000. Mas queria conversar contigo então para dar dica para o advogado que está começando ou quem já está há algum tempo até tem essa dificuldade em questões ambientais, como se calcula, como identificar, mostrar isso claramente para o juiz, a questão do valor da causa das ações. Perfeito, realmente, em ações ambientais, valor da causa traz muita discussão, né? Porque em regra, se for ler os artigos, vai estar tudo norteando com o conteúdo econômico da ação. Então, em regra geral, é isso. Mas em ações ambientais, uma ACP, os exemplos que a gente não consegue estimar exatamente qual é o dano. E a própria jurisprudência, eu dei uma pesquisada, ela diz que a fixação é arbitrária. O juiz ele olha e diz, olha, talvez esteja de acordo, talvez não. Então, a primeira dica que eu deixo para quem tá fazendo uma ação, tem dúvida, é fazer uma análise de risco da ação. Quanto maior a chance de êxito, maior tu valora a causa, porque isso vai ter impactos diretos, tanto nos honorários, enfim, custas, e isso tem impacto direto no risco para o cliente, né? Então, fazendo essa análise de risco e entendendo aonde você está se metendo, eu recomendo sempre dar subsídios ao juiz para ele que se sinta seguro, para entender de onde tirou esse valor da causa. Porque, vamos supor, desse o exemplo da... Ação contra o termo de embargo só, contra uma medida cautelar administrativa de embargo. Então, geralmente nesse caso o valor da causa é o... Às vezes tem argumento no sentido que seria o valor da multa, que a gente tem rebatido. Sim, né? Que o valor perfeito. que não dá para, ele não é diretamente aferível, né? Seria estipulativo. Então, exatamente. Então, tu justifica... R$1.000. Então, tu justificar para o juiz, então, olha, é inestimado, então vou botar R$1.000 para fins fiscais. Mas tu tem muita razão.
olha, seria o valor da propriedade do imóvel, enfim, tô aqui. E trazendo documentos que justifiquem para o juiz, ele olhe e ele consiga aferir o valor da causa com algum documento, ele sinta segurança em dizer, não, o conteúdo econômico é esse, então estou de acordo com esse o valor da ação. E outra questão que eu queria falar contigo também é sobre honorários. Há uma explicação geral pro pessoal aí, como é que funciona, quando... não, até antes disso, só um comentário. Em relação ao valor da causa, é importante para a definição de competência também, né? Isso às vezes até estrategicamente, se é melhor, se é um caso que você acha que tem chance de resolver no juizado, ou se é problema do juizado por conta do próprio acesso a recursos depois, né? Sim, então, e às vezes também até sobre sucumbência, né? Quanto mais tem razão, menos tu quer fugir do juizado, ainda mais tratando com litigante, a fazenda pública que tem liquidez. Lógico, quando a gente está tratando de um litigante que não tem nenhuma liquidez, às vezes é melhor deixar a discussão pro juizado, onde não há custas, você não vai receber sucumbência, mas a chance de dar algum problema é muito menor. Sim, e da própria processualística, né? De muito poder agravar e STJ. Não, perfeito. E falando sobre fixação de honorários, dá um geral aí como é que é, Perfeito. Primeira, segunda instância, quanto que aumenta, como é que tá no Código de Processo Civil? Perfeito. O CPC ele vai dizer que os honorários devem ser fixados de no mínimo 10% a 20% do valor, primeiro, da condenação, não havendo condenação do proveito econômico, do benefício econômico, e não havendo benefício econômico auferível do valor da causa. Então, o STJ já pacificou o entendimento, a gente vê juízes não aplicando, pulando direto para o valor da causa, ou esquecendo da condenação do benefício econômico, enfim. Mas o CPC ele dá uma ordem gradativa, não sendo um é outro, não sendo outro é outro. Então de 10% a 20% nas ações que os litigantes são particulares. Quando a fazenda pública é parte, ele vai prever uma gradação de acordo com o valor da causa e de acordo com o salário mínimo. Então quanto maior o valor da causa, menor o percentual dos honorários que serão pagos até para não onerar excessivamente a fazenda. Né? Então da fazenda é valor da causa mesmo, não tem um critério gradativo? Tem gradativo também, lógico, mas geralmente se aplica isso, tá? Porque é uma forma de se aferir. Entendi. Tá? Mas então vai ser gradativo. Em caso de recurso, o CPC vai dizer que vai ter que ser majorado, de acordo com o trabalho do advogado em grau recursal. Quanto? Não fala, vai muito da cabeça do desembargador. O que eu vejo muito é aumentar para 2%, às vezes 3%, e eu vejo o STJ já chegando no teto. Em ações cíveis empresariais no geral, né? Então, muitas vezes tu vê uma decisão da STJ, fixa os honorários sucumbência em 20%, patamar máximo, porque, enfim, já presume-se que se foi 10 no primeiro grau, seria 15 no segundo, no STJ, o STF seria 20%. O CPC também vai dizer que não será fixado um percentual quando o valor da causa for inestimável ou irrisório. Irrisório seria um valor muito baixo, né? Mas o inestimável gerou muita discussão. Até que o STJ fixou o tema 1076, se eu não me engano, muito importante para a advocacia, que disse o óbvio, né? Valor exorbitante não é inestimável, então ainda que a causa tenha um valor exorbitante, você não pode fixar por equidade ou por arbitramento, tem que respeitar o benefício econômico ou a condenação, enfim, o valor da causa, aqueles requisitos do artigo 805, né? Então, em regras gerais, o CPC vai dizer isso, vai dizer também que os honorários são devidos na fase de cumprimento de sentença, na reconvenção, nos embargos à execução, enfim, nos recursos, que é o caso de majoração. Então, essas são, em linhas gerais, como o CPC vai regular ali no artigo 805, 806 do CPC. A questão, então, que se discutiu muito de honorários por equidade ficou mais esvaziada, então, na jurisprudência? Ficou. A gente vê causas que o juiz aplicando muito em ações de valor inestimável, que é muito difícil aferir, né? Mas ele sempre tem que seguir um parâmetro. Quando ele vai fixar por equidade, ele tem que seguir a tabela da OAB. Entendi. Então, se ele o valor da causa que for maior. Então, vamos supor, a tabela da OAB diz que, não me recordo, é um chute, uma ação condenatória, o valor o piso, desculpa, é R$3.000. Então, no mínimo, é uma ação condenatória, ele tem que fixar em R$3.000. Se o valor da causa
mas seja inestimável, foi fixado em 35 mil, então ele aplica 10% em 3.500. Mas então eles podem avançar para a equidade quando o valor é inestimável, então? Podem. Entendi. E eles têm que justificar por que é Lógico, inestimável. Tem que fundamentar, porque por mais que o proveito econômico seja inestimável, né? A gente tem um caso que um muro estava na iminência de cair. Foi feito perícia, foi descoberto que foi a construção no terreno vizinho que gerou os danos no muro. Só como é que tu vai aferir isso em valores? Lógico, tem que ter perícia, está tendo perícia para dizer para retomar o muro, o prumo original, para caso tenha que fazer manobra de contenção, indenizar o condomínio pela perda do potencial construtivo, as questões, mas no momento da sentença é inestimável. Então ele fixou num valor razoável, que o juiz disse que era entendeu que era de acordo e realmente era, assim, era um valor justo. É que eu vi num processo uma vez, era um débito municipal, não lembro agora se era execução de algum título, ou se era execução fiscal, algum acordo, enfim. Mas era um débito, eu acho que era 100 mil, e aí em algum momento no processo administrativo, ainda físico do município, eles passaram 2 zeros pro lado. Então ficou 1 milhão, 10 milhões, enfim. E aí, acho que ficou 1 milhão. Não sei, acho que foi um aumento assim de 100 mil para 1 milhão ou 10 milhões, um zero a mais. E aí, nesse caso, se decidiu por equidade o valor de R$1.000 por conta do trabalho do advogado teria sido simples, enfim. E acho que tá no STJ até esses casos aí. Não, isso aí seria completamente equivocado. Acho que, na minha visão, a solução mais correta seria... Teve um erro? Teve. Mas teve um benefício econômico da parte. Pode não ser com 2 zeros a mais, mas pelo menos é aquele valor, né? Então, respeitando, lógico. Sim. O judiciário, acho que a decisão que foi tomada nesse caso aí, tomara que consiga reverter no STJ. E já avançando aqui, vamos falar um assunto muito importante, né? Que às vezes é o que resolve de fato o processo, que são as liminares, né? Tutela provisória. Eu vejo às vezes começando até revendo petições minhas antigas, assim, porque os requisitos fumaça do bom direito, né? O fumus boniuris, probabilidade do direito, né? Demonstrar que o que você está pedindo tem base legal. E o perigo na demora, né? Por que precisa ser uma decisão provisória, né? Liminar e não esperar o decurso do processo? Às vezes eu vejo que as pessoas os advogados, advogadas dão muito peso à primeira parte, que na verdade nem precisa tanto, porque já está todo escrito na petição, aí chega, abre o tópico, dá a tutela provisória. E aí começa a repetir tudo que já está e depois, rapidinho ali, coloca inclusive, é urgente por conta e tal. Né? Eu queria te ouvir em relação a isso, até antes de falar especificamente disso que eu estou falando, explicar geral como funciona a tutela provisória no CPC e entrar nessa discussão também. Não, perfeito, realmente. A tutela provisória no CPC ela vai estar dividida em 2 gêneros, que seria a tutela de urgência e a tutela de evidência. Né? A tutela de urgência vai ter 2 espécies. A tutela cautelar e a tutela antecipada. Tutela cautelar seria quando tu quer assegurar o resultado útil do processo. Então, um arresto de bens do devedor é uma tutela cautelar. Mas não se confunde com a antecipada, que seria satisfativa. Então, está antecipando o efeito prático da decisão judicial. Então, suspender uma ordem de demolição é uma tutela satisfativa, por isso que é uma tutela antecipada. E essas 2 tutelas vão estar em procedimento dividido entre incidental e antecedente. Incidental vai acontecer quando já foram realizados os pedidos da ação, então já tem a petição inicial, aconteceu um fato novo que justifica a urgência, é um pedido de tutela incidental. Antecedente é antes de tu provocar o judiciário com teus pedidos. Então a urgência é tanta que não pode esperar nem eu elaborar a petição inicial. Eu preciso que tenha uma resposta do judiciário rápida, ao ponto que depois que ele sanar essa lesão, eu possa ter calma para escrever uma petição inicial e fazer meus pedidos finais da ação. Então, essa é a diferença de incidental e antecedente. O código vai prever um rito específico para cada uma delas, só que é importante também entender que tanto uma tutela cautelar como uma antecipada, elas são fungíveis entre si. Então, lógico, por mais que eu chame, no caso de um arresto de devedor, eu chame isso de tutela antecipada, o juiz ele não pode indeferir dizendo, olha, isso é uma tutela cautelar. E no passado tinha decisões assim, né? Tinha bastante. Então, o CPC, ele tá
e tá lá na parte principiológica, ele quer julgar o mérito, ele quer ultrapassar certas formalidades que hoje em dia não fazem sentido para entregar a tutela jurisdicional ao cidadão, que no fim é o mais importante. Como tu chama a tutela provisória, pouco importa. O juiz sabe o que tu quer. Eu quero o arresto do bens devedor, eu quero a suspensão da ordem de demolição. Ah, chamar de tutela cautelar tá errado? Não, isso é um absurdo, né? Então, o CPC, muito nessa linha de instrumentalidade das formas, princípio da primazia do julgamento do mérito, ele prevê a fungibilidade. Desculpa. Não, a tutela antecedente, eu vi duas coisas até que eu queria falar. Primeiro dessa, mas eu vi que depois do Código de Processo Civil de 2015, eu cheguei a ver em alguns processos, até porque tinha acabado de ser estruturado dessa maneira, mas depois eu não vi mais muito, assim, acho que não tem tanta aplicação, ou tem, é por causa de muita urgência mesmo que não dá tempo de escrever, é isso? Para quando cabe? É muito caso a caso, mas realmente na casuística a gente vê muito pouco, porque geralmente, para tu fazer um bom pedido de tutela provisória, que a gente vai entrar isso um pouco mais pra frente, a gente tem que explicar os fatos, a gente tem que explicar o que está acontecendo, o juiz tem que entender qual é o risco. E tu autoescrever isso, fazer os pedidos finais e a fundamentação deles, não dá tanto trabalho assim quanto tu explicar os fatos, que é a parte que, tipo, o storytelling, que o Nelson fala muito bem, que é o convencimento. Então, ela está um pouco em desuso, mas ainda é uma ferramenta interessante. Lógico, às vezes uma abordagem um pouco mais breve dos fatos, mas focando muito na urgência, e na emenda com os pedidos finais, você conta a história toda, fato a fato, junta documento, para não poluir muito a leitura, é uma estratégia interessante. Só que, confesso que eu não vejo tanta, fiz algumas, mas não, geralmente já faz o pedido de tutela de urgência na petição inicial. É o que a gente acaba vendo mais. É interessante, até pode transmitir uma mensagem que tem uma urgência maior ainda, pra você estar fazendo dessa maneira, né? Sim, Talvez, nunca tinha pensado sobre isso no judiciário. E a gente comentasse ali sobre os requisitos, né? E realmente, assim, a gente vê as petições hoje em dia muito focado na probabilidade do direito, na fumaça, do bom direito, né? E menos na urgência. Só que o que o judiciário e a doutrina já entendem é que os dois requisitos, eles não são dois monolitos. Eles são, como pode ser, uma balança. Quanto maior a urgência, menor pode ser a probabilidade do direito, porque é um risco de perecimento. Uma criança vai morrer se não for feita a cirurgia. Olha, talvez não tenha garantia, talvez não tenha previsão no plano de saúde, mas faz a cirurgia, a criança sobrevive e depois a gente discute isso. Então, foco muito na urgência, que é isso que vai conquistar o juiz. É isso que o juiz precisa entender por que o provimento tem que ser agora e não na sentença. Então, quando for elaborar, realmente a fundamentação da petição inicial já demonstra a probabilidade do direito, mas às vezes não tanta urgência. Foque na urgência e, principalmente, vá conversar com o juiz ou com a sua assessoria. Explique por quê. Faça ele entender qual é o risco do provimento, de não conceder a tutela provisória, porque esse é o grande segredo, assim. Deixar uma petição extensa, às vezes milita ao contrário do que tu quer. Seja objetivo, explica a urgência, vá conversar, que a chance de êxito é muito maior. E a tutela de evidência também, eu vi na época ali que saiu o código, muito debate sobre isso, até o pessoal colocava, né, tudo, tá evidente porque eu acabei de falar, né, sem seguir exatamente os critérios ali. A tutela de evidência flopou? Olha, eu vi um caso, tá? Muitos advogados confundem tutela e evidência quando você tem uma quantidade de documentos muito grandes ao ponto, olha, é evidente a lesão de direito, mas não é isso que a tutela de evidência vai dizer, né? Então eu acredito ter flopado. Geralmente quando é caso de repetitivo do STJ, STF, esse foi o caso que colou numa atuação ali do escritório, deu certo, mas na maioria dos casos a gente não vê muito ela. É porque tem os critérios bem específicos, né? É que tudo que vem de novidade o pessoal se emociona, não só no direito, né? Então, é bom a pessoa não constituir tutela de evidência com uma probabilidade muito grande do direito, tá? Porque às vezes tu tem muito documento, tu tem muita prova, mas isso não quer dizer que tem direito a uma tutela de evidência. Tu precisa ainda demonstrar urgência para ser concedido, né? Acho que essa é a... É importante isso, porque às vezes a pessoa tá começando, quer botar tudo, assim, e eu fico com a impressão de que, às vezes, quem tá lendo, né, vai vendo assim, pô,
tem um tópico maravilhoso, isso aqui cabe, tô meio convencido. Aí começa a vir tópico que não tem nada a ver, ou que tá errado, já começa a descredibilizar a mensagem que tá passando como todo, né? Do domínio do conteúdo do advogado, da advogada que tá escrevendo. Avançando aqui, falar sobre ônus da prova. Nós sempre tentamos aqui... A gente conseguiu em um caso, né? Na verdade, pode falar primeiro da distinção, a distribuição estática e dinâmica, como funciona, depois eu vou falar de um caso nosso aqui. Perfeito. No direito ambiental, vocês têm a súmula 618, né? Essa gera bastante discussão. Mas vamos lá, o CPC ele vai definir uma regra de distribuição estática do ônus da prova. O que ele quer dizer? Ao autor, cabe demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ao réu os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito alegado pelo autor. Então é um ônus estático. Não adianta exigir que o réu comprove um fato modificativo se o autor sequer comprovou o fato constitutivo do seu direito. Mas um parágrafo primeiro, aí fruto de um intenso debate, né, doutrinário sobre a questão, ele vai prever a distribuição dinâmica do ônus da prova. Que o que vai acontecer, o juiz em uma decisão fundamentada, ele vai transferir um encargo a outra pessoa que tem uma capacidade probatória maior de provar aquele ponto. Então, ela está em posse de documento, ou vamos supor, ela está em posse do maquinário que é para ser feita a perícia, enfim, são essas questões. Mas isso não confunde com inversão do ônus da prova, tá? Pode até ser visto como uma microaplicação da inversão do ônus da prova, mas a inversão do ônus da prova, essa prevista no CDC, ela não analisa incapacidade probatória ou capacidade probatória. Ela só analisa a questão de hipossuficiência. Então, nesse caso, transfere-se o ônus geral. Ao réu cabe demonstrar que os fatos constitutivos do direito do autor não existem. Então, essa é a lógica da inversão. A distribuição dinâmica ela é mais pontual. Tá? Ela subsiste o ônus, mas sobre aquela questão específica, ao invés do autor vai caber o réu, ao invés do réu vai caber o autor. E é bom a gente entender que apesar que o código não fale sobre isso, o ônus da prova ele tem duas dinâmicas. Assim. Ele pode ser visto como regra de julgamento, então, ao proferir a sentença, o juiz vai analisar, esse fato devia estar provado? Sim. Quem deveria provar? O réu. Então não foi provado, então julga-se procedente a ação. Né? E também tem como regra de instrução. Então, o réu, ao entrar na fase instrutória do processo, ele tem que saber qual é o ônus da prova dele. Ele tem que entender isso, isso é geralmente feito na decisão de saneamento. Que a gente via muito acontecer, principalmente em ação de consumidor, era o juiz, na sentença, inverter o ônus da prova, o réu não teve chance de provar, porque até o momento o ônus era todo do autor, e julgar procedente a ação. Hoje em dia já se percebeu que isso é um absurdo, né? Justamente por essa visão de como regra de instrução e regra de julgamento. Daí a gente entra na súmula 618, né, do STJ, que acho que ela vai dizer que aplica-se a inversão do ônus da prova nas ações de degradação ambiental. Isso gera mais perguntas do que respostas, Sim. Né? Vamos lá. Aplica-se. Aplica-se quando? Sempre. Eu dei uma pesquisada em jurisprudência e hoje em dia eu vejo ela uma aplicação indiscriminada. Não analisa se, olha, o autor, no caso o Ministério Público, tem uma insuficiência probatória ao ponto de justificar. Porque o que parece que o STJ quis dizer é distribuição dinâmica, mas chamou de inversão do ônus da prova. E chamar de inversão do ônus da prova traz muito mais problema para o particular, né, na minha visão. E fora o que é degradação ambiental. Né? Tipo, acho que isso vocês vão saber dizer muito melhor do que eu, que é um conceito genérico. Sim, e até nessa questão do microsistema processual coletivo, né, da figura de hipossuficiente, e às vezes na prática você tem de um lado o Ministério Público, com todo o aparato estatal, envolvendo disso, orçamento, equipe, e do outro lado uma pessoa que é hipossuficiente, às vezes até em todas as acepções da palavra, pobre, enfim, e já chega uma liminar, né, uma ação civil pública, por exemplo, já invertendo o ônus da prova, né, às vezes de uma questão de desmatamento que é até difícil de comprovar alguma questão de... você imagina, de queimada, por exemplo, que acontece. Às vezes a gente tem alguns casos, né? Que você consegue comprovar que o fogo não veio daquela situação. Ele até tem a obrigação depois de reparar muitas vezes, mas não de ser responsável
por um ilícito, né? Porque não foi, não teve nem nexo com alguma atividade dele, muito menos se for falar de criminal administrativo, dolo ou culpa. E até uma prova às vezes difícil de fazer, cara, enfim, e você tá numa situação que uma pessoa ficou, né? Foi invertido contra ela o ônus da prova nesse caso, e do outro lado teria mais condições de trazer, né? E fora que, como é que vai comprovar muitas vezes um fato negativo, né? Como é que eu vou comprovar que eu não causei um dano ambiental? Sim. É muito mais fácil o MP, no caso, dizer, olha, teve um dano ambiental por causa disso, disso, e falar, não teve por causa disso, disso, aquilo. A questão de uma prova diabólica, ou negativa, né, ela também gera muitas interrogações na aplicação dessa súmula. Mas, enfim, pelo que eu percebo, ela está sendo aplicada indiscriminadamente. Alguns casos tem decisões boas do TRF1, mas tem vindo muita decisão liminar já aplicando, e às vezes, inclusive, inaudita ter a parte, mas se a gente chamar a parte contrária, já junto dos outros pedidos. E o que a gente tem feito aqui em ações, tô promovendo uma ação contra o município ou contra o estado, né, para desconstituir um termo de embargo, por exemplo, a gente pede distribuição dinâmica do ônus da prova, né, por conta da capacidade mesmo de prova, né, até pelas condições que tem um órgão público a mais que um particular, enfim, até num caso já funcionou. Mas normalmente não é dado tanta atenção, às vezes tem que ser feito no saneamento, né? Uhum. Mas eu vejo que não é dado tanta atenção assim como poderia ser, de esclarecer mesmo as regras do processo, isso caminhar você sabendo exatamente do que você tem que se desincumbir ou não, né? Sim. Mas é papel do advogado provocar o judiciário a fazer isso. Com certeza, vale a pena tentar, sempre. Inclusive durante o processo, né? Se não for, até porque dessas decisões cabe agravo, a previsão expressa, né? Agravo do instrumento. Isso. E a gente tem alguns nesse sentido aqui também. E agora aqui, já caminhando mais para o final, queria te ouvir um assunto até que bastante gente pergunta aqui como abordar, que não tem muito essa prática no dia a dia, de atuação nos tribunais, né? Quando é que despachar com os desembargadores, quantas páginas precisa ter memoriais, como é que se estrutura? Conta um pouco aí como é que funciona na tua advocacia. Essa é uma parte que quem está começando sente muito medo. Eu tive, às vezes até é um desafio ir conversar com o desembargador, porque às vezes aquele temor reverencial, mas vai se perdendo com o tempo. Então, a primeira dica é não tenha medo. Vá, converse, ele vai lhe receber, seja educado, seja polido, seja breve, seja simpático, que não vai ter problemas. Por mais que às vezes entre no ouvido e saia pelo outro, você fez a sua parte. Quando despachar? Eu gosto de despachar sempre quando eu tenho uma certa urgência. Quando eu quero que o processo demore para as calendas gregas, eu fico com completo silêncio e deixo o judiciário fazer o trabalho dele, às vezes até postergando um pouco mais. Mas quando eu quero, eu acho sempre interessante despachar. E eu gosto sempre de fazer memoriais em casos mais complexos em 2 momentos, né? Memoriais preventivos antes do processo ser pautado. Então, converse com o relator, entregue um memorial sempre curto. Eu gosto de trabalhar em casos muito complexos, no máximo 3 páginas. Então, o que isso quer dizer? Selecione argumentos. Deixe apenas o argumento vencedor destacado, talvez um ou outro subsidiário, mas seja breve, seja curto. E é isso que ele quer ouvir. Então, um memorial preventivo que vai expor o caso para o desembargador e, às vezes, ele vai ditar como a orientação que o desembargador vai dar para a equipe dele para analisar esse caso. Às vezes a favor, às vezes contra, mas sempre quando é contra, ele vai enfrentar bem o teu argumento, tá? O que já se torna excelente. Isso é quando tu vê que ele está em vias de ser pautado, assim? Não necessariamente. Vamos supor, uma média de julgamento de apelação, TJC, 2 anos. Se o caso é um pouco mais complexo, 6 meses vou lá, porque eu sei que vai ser a época que o assessor vai estar fazendo a minuta, ou o próprio desembargador. Então vai ser mais ou menos nessa época que o processo está em vias de ser analisado. Vai lá, conversa às vezes também com o próprio assessor, né? Situa o caso, entrega um memorial que isso vai orientar pelo menos, ou eles vão ser obrigados a enfrentar um argumento que tu acha que seja vencedor. E esse memorial você peticiona também ou só entrega? Eu não gosto de peticionar, tá? Eu só peticiono quando eu converso com a assessoria e eles falam, você tem que peticionar. O desembargador vai ler a versão do processo.
Mas se a assessora não fala nada, eu prefiro pessoalmente entregá-lo. Eu faço a mesma coisa também. Eu acho Porque você já tá entregando tudo ali até pra outra parte, pode pegar e fazer o memoriais te rebatendo, né? exatamente, exatamente. E aí um segundo memorial quando o processo já é pautado. Aí esse um pouco menor, um pouco mais objetivo, porque o relator já sabe sobre o caso, já estudou. E entregar esse memorial... Nem sempre, né? Muitas vezes não. Isso acontece. Mas entregar esse memorial não só para o relator, mas todos os membros da composição de julgamento. Isso é muito importante. E até uma dica que eu tive de uma desembargadora do TJSC, eu um dia despachando com ela, que eu acho legal repassar aos ouvintes, entenda a composição, entenda o funcionamento da composição. Eles gostam de receber os memoriais, quando eles não são relatores, poucos dias antes da disponibilização das minutas. Porque geralmente, pelo menos o TJSC, as minutas são disponibilizadas aos membros da Câmara antes, 2 dias antes, 3 dias antes, uma semana antes, enfim, cada Câmara vai ter o seu. Os embargadores analisam e já chegam na sessão de julgamento com tudo estudado, né? Eles não são surpreendidos com o resultado do voto. Então, os demais membros da composição de julgamento, eles gostam de receber esse despacho, esses memoriais, na iminência de receber o voto do relator. Por quê? Porque eles já olham o processo com outros olhos. Tá? Então, acho que isso eu acho muito interessante. Isso dá pra ver pelo sistema, né? Quando ele é disponibilizado... Quando tá concluso ali com o voto. Então, na minha prática no TJC, não. Entendi. Tá? No TRF4, não lembro. Porque geralmente a sessão é terça, quinta-feira mais ou menos da sessão vão estar disponibilizados. Às vezes sexta. Então, pega uma sessão é terça, vai despachar quinta-feira, talvez quarta, a sessão é quinta, talvez ou segunda ou terça. Com os outros. Com os outros. E com o relator antes? Com o relator antes, talvez um pouco antes da sessão, o relator já está com o voto feito, é muito mais difícil ele voltar atrás, né? Mas é sempre um deleite, um pedido de vistas do próprio relator. É sempre um prazer, quer dizer que o trabalho no tribunal foi bem feito. Que eu acho que essa é a principal arte. Aí, uma vez tu distribuiu memoriais, antes, distribuiu para tu, a sustentação oral se torna fácil. Todo mundo já está ciente do que tu vai falar, é só tu expor teu argumento sempre com clareza, objetividade, não tem por que dar voltas e voltas no argumento. Lógico, tem advogados que fazem sustentação brilhantes, mas que são muito lúdicos, muito cheios de referências, só que no meu perfil eu prefiro ser curto e objetivo, porque eu sei que eles não querem que eu fique 15 minutos na tribuna sustentando sobre um assunto que eu poderia falar em 5, né? Então a sustentação oral, depois que eu já fiz todo esse trabalho no tribunal, acaba sendo até prazeroso, né? Até fácil, porque eu sei que esse é o último fio de esperança que eu tenho, ou para reverter, né, a situação, ou para manter uma situação que deu certo. Acho que, pelo menos dos que eu fiz esse ano, TJSC, TRF4, TRF1, eles têm dispensado, imagino que todos, né? Quando você vai ganhar o processo, eles consultam, né, e dispensam a sustentação oral. Então, se você vai ter que sustentar, pode arrepiar o cabelo e apelar, porque você vai perder. E aí tentar reverter lá na hora, né? E... O que eu ia te falar mais uma coisa aqui, esqueci. Em relação a isso... dos memoriais, enfim. A importância de estudar também a composição, o entendimento deles e colocar nos memoriais, né? Às vezes julgados dos próprios desembargadores, né? Adaptar em relação ao cada um, se tiver, sobre a relatoria. Dá preferência a precedentes da Câmara, do próprio relator, se não houver do relator, dos demais membros da composição, se não do julgamento, se não dos demais membros da Câmara, ou preferência para precedentes do próprio tribunal que tu vai sustentar, né? Se for uma sustentação no TJ Rio Grande do Sul, é muito melhor um precedente do próprio TJ Rio Grande do Sul do que um de Santa Catarina, do que um de São Paulo, né? E só uma dica também, memoriais, além de curtos, objetivos, e sempre tente deixar o seu argumento vencedor de fácil visualização. Então, às vezes, é o primeiro capítulo. Estrutura ele de uma forma que a pessoa que está lendo, isso é uma coisa que eu aprendi em estágio, que se o teu argumento não está nos 3 primeiros parágrafos, ele não é teu argumento vencedor. A pessoa, ao ler o resto, talvez já tenha se perdido um pouco, então ao final, quando ele lê, já não deu tanta atenção. Então eu sempre tenho que trabalhar com essa lógica, lógico, não estou querendo
cagar regra, né? Ou dizer o que é certo e errado, eu gosto de trabalhar dessa forma, né? Eu até lembrei que eu ia falar, é que a importância de, se possível, despachar presencialmente. Claro que às vezes não dá, até por questão financeira de cliente, compatibilidade de agenda, enfim. Mas se for possível, faz muita diferença. Assim, eu tenho visto os despachos virtuais em primeira instância têm funcionado muito bem, eu vejo, assim, até por um pedido de liminar ou quando tem uma ação que tem um pedido liminar contrário ao seu cliente, sim, de conversar, eu vejo que os juízes, as juízas escutam bem, dá para conversar sem prejuízo. Mas em segunda instância, eu tenho tido alguns casos, né, dos que a gente fez virtual, que, assim, conversa de 1-2 minutos, sabe? Já entra, rapidinho, esse é o processo, não dá muita saída, fala que vai ver, ainda não viu, assim. E se for presencialmente, até fica constrangedor fazer isso, né? Sim, é um perfeito, excelente dica. Realmente, eu dou preferência para os presenciais. Acho que, salvo engano, foi uma vez que eu despachei por videoconferência. E era porque era TRF4, né? Não iria até o Rio Grande do Sul antes da sessão de julgamento. Mas olho no olho, um sorriso. Às vezes eles vão não te ouvir, mas está fazendo a tua parte. Isso que é o mais importante. Não tenha medo, né? Acho que a maior dica para quem quer atuar no tribunal é dar a cara a tapa. Vá sustentar, mesmo que às vezes não tenha tanta razão, para pegar um pouco de cancha, ficar calejado. Não leve pro pessoal, às vezes vão ler um voto contrário que tu não concorde. Não faça cara feia, não saia brabo, sorria, agradeça e... Às vezes eu vejo na sessão que aí eles tentam ficar argumentando, assim, daí tá vindo voto contrário, não, uma questão de ordem que não tem, engole, só desgasta, né? Exato, engole, seja simpático, sempre sorrindo e vá. Se tem oportunidade, vá. É um direito seu como advogado, né, sustentar. Acho que é isso. A atuação dos tribunais é uma arte. É uma arte. Tento fazê-la. Tento aprendê-la também, sempre. É sempre aprendizado. Não, perfeito, meu amigo. Perfeita audiência. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Muito massa essa trocação de ideia sobre processo civil. Eu queria encerrar só com uma mensagem tua pro pessoal aí que acha que processo civil é muito difícil, que não vale a pena estudar porque agora tem fugibilidade para tudo. Só esse encerramento aí. E acessem advmental.com.br, ADV Labs, né, fazendo jabá, dando um alô pro Cláudio Farenzena aqui também no nosso estúdio de operações. Aqui a canequinha do advlabs.com.br. E com vocês, encerramento do nosso amigo Ian. Pessoal, processo civil não é chato, processo civil é divertido. Eu gosto, foi a matéria que eu me apaixonei durante a graduação. Ela salva, processo civil salva, a gente vê casos que o processo civil, uma formalidade, fez ganhar ação, mas que não tem o direito. Então, estude, tentem compreender os institutos. Acho que não é uma matéria complicada. Lógico, a doutrina às vezes acaba se aprofundando demais em certos assuntos, mas pro operador do dia a dia e até pro judiciário, esses assuntos não são tão enfrentados a uma profundidade tão grande. Então, saiba o básico, saiba expor essas ideias, entenda o raciocínio processual, né? E se divirta estudando. Acho que essa é a principal dica, assim. Que processo civil vai ser usado. Querendo ou não, o direito material é realmente importante. Às vezes tem quem diga, eu não sou um deles, porque puxar a sardinha pro meu lado, que é mais importante direito processual. Mas direito processual é importante, vai te salvar de inúmeras situações que vocês vão se deparar no judiciário, porque realmente, assim, pessoas cometem erros crassos que às vezes acaba com o processo, não tem nem como voltar atrás. Então é isso, pessoal. Se eu puder dar uma dica para vocês, estudem, se divirtam. Uma dica de livro que eu gosto muito de indicar é um livro chamado Introdução ao Processo Civil, de Sérgio Bermudes. Para mim, ele é um livro curto, rápido. Sérgio Bermudes escreve incrivelmente bem e ele é didático. Então, ele não vai se aprofundar muito em questões e você lendo ele de cabo a rabo vai ter noção de todos os institutos processuais, qual é o conceito de legitimidade, capacidade, quais são as condições da ação, enfim, muito objetivo, muito plano, e isso vai salvar, assim, já vai estar na frente de muitas pessoas. Perfeito, viu, pessoal? Divirtam-se com o processo civil e, no mais, em outras situações da vida, mas com moderação. Grande abraço e até a próxima.